Bom, pessoal, a gente vai fazer uma revisãozinha aqui, tá? Deixa eu só... Tá, a bateria aqui tá acabando. Beleza. Luz. Beleza. Tá? Aqui tá a tela do Moodle. Fotinho ilustrativa dos biomas, né? Aqui a gente tem o Pampa, Rio Grandense. Né? Que tem árvores, mas não são muitas, né? São chamados capões de mato. Aqui, árvores... Tá com jeito de ser cerrado, não dá para ver porque tá pequenininho, né? Mas está com jeito de ser cerrado porque tem bastante capim. Amazônia, Pantanal, e aqui pode ser uma floresta mais do interior, assim, mais temperada, porque tem uma vegetação mais colorida, né? Isso aqui pode ser tanto a região sudeste como o sul, também tem no sudeste, dependendo da altitude, também tem uma vegetação parecida com a do sul, né? Legal? Quero mostrar para vocês aqui na tela do Moodle, lá embaixo, né? Então já tem aqui a nossa terceira avaliação, que começa mais ou menos uma hora depois que termina a nossa aula, né? São 4 dias aqui, 19 até dia 22 de julho. E depois, para quem perdeu, para quem quiser levar nota, etc. e tal, mesmo esquema de sempre, a recuperação paralela do dia 23 ao dia 26 de julho. Tudo bem? Tá. Então agora nós vamos aqui para o nosso texto. Legal? Eu fiz um texto de apoio para vocês. Legal? Esse texto aqui, ele contém algumas características dos biomas brasileiros, tá? Nosso enfoque aqui é bioma brasileiro. E vamos falar um pouquinho de mundial também, mas o enfoque principal é bioma brasileiro. Legal? Aqui a diferença teórica de ecossistema e bioma, né? O ecossistema é uma coisa, é um conceito que se refere tanto para uma área gigantesca como da floresta amazônica, tá? Para uma área pequeníssima também, né? O ecossistema, como diz aí, se trata de um conjunto de organismos que vivem em determinado local e interagem, né? Quer dizer, eles agem entre si e com o meio, formando um sistema estável. Ou seja, se esse ecossistema depende muito de um rio, e se eu altero a composição química do rio, ou se eu torno ou desvio o curso dele, eu vou alterar a vida de todos esses organismos que interagem com esse rio, né? É o caso de represas que são colocadas em hidrelétricas, que acabam, por exemplo, impedindo certos peixes de nadar até o seu local de desova, chamada piracema, etc. Existem meios de contornar isso, mas claro que quanto maior o impacto feito no ecossistema, mais caro ou mais difícil se torna criar esse conjunto de obras para contornar isso, né? No caso específico da piracema, que é o ato dos peixes nadarem até uma parte mais alta de um rio, tu pode fazer do lado da barragem, é como se fosse uma escadaria de peixes, né? Tu faz vários níveis assim, onde a água vai descendo em degraus, e ali o peixe vai galgando, vai nadando contra a correnteza ali, contornando a represa, né? Claro que daí tu força uma seleção natural, mas depois de alguns anos, tu vai gerando peixes cada vez mais resistentes a esse tipo de obstáculo, né? As novas gerações que vão surgindo vão sendo mais resistentes por uma questão de adaptação, né? Os indivíduos mais fracos. Quer dizer, há obras que tu pode fazer para contornar o impacto ambiental. Agora, claro, se tu jogar uma quantidade muito grande de veneno, de lixo tóxico, lixo nuclear, num determinado ecossistema, não tem mais volta, né? Ou pelo menos não tem mais volta durante um prazo razoável aí, né? Legal? Mas eu estou dando esse exemplo, não é tanto para falar de biologia, porque eu não sou professor de biologia, o professor de biologia de vocês, a professora, é que vai falar com muito mais propriedade disso. É apenas para diferenciar o conceito de ecossistema do conceito de bioma, né? Bioma é uma coisa muito mais genérica, não é tão específica para falar do sistema de vida, da entrada de energia e saída de energia, de como tu pode alterar essa comunidade de organismos vivos. Não, isso aí é muito mais para as relações entre animais e vegetais, né? O bioma não é
é uma coisa relativamente mais simples que isso, né? Se trata de apenas um conjunto de vida vegetal e animal constituído por um agrupamento, né? Tu não está analisando ali as relações deles. Eles estão agrupados e tem um tipo de vegetação semelhante, né, que são próximos, né, e que podem ser identificados em nível regional. Então se trata de uma grande área, né, com condições de, aí sim entra a geografia agora, de geologia, né, de rochas e climas semelhantes. Então, na verdade, o bioma é mais uma análise regional, macro. O ecossistema pode ser macro e pode ser micro. Só que quando tu analisa o ecossistema do ponto de vista macro, tu não está analisando essa semelhança de vegetais, animais, em relação com a rocha e com o clima. Está analisando as interações deles, como eles dependem um do outro. Então, quando se falar em ecossistema, é muito mais apropriado numa aula de biologia, e o bioma também em biologia, mas a gente fala aqui na nossa análise de biogeografia, tá? Então, aqui, os principais biomas brasileiros, nós temos aqui, né, a área original de floresta tropical, aqui em verde musgo, floresta tropical também conhecida como Mata Atlântica, isso aqui é a área original, evidentemente que não é mais dessa extensão inteira aqui, né, porque aqui nessa faixa litorânea, costeira brasileira, e próxima aqui na Serra Gaúcha, São Paulo, zona da Mata Mineira, litoral nordestino, tem bastante desenvolvimento urbano. Então, portanto, essa mata já foi intensamente alterada. Tá? Depois, na metade sul do Rio Grande do Sul, os pampas, que são a forma de pradaria, né? A caatinga, que pertence ao domínio mais seco do território brasileiro, que não é um deserto pleno, embora tenha áreas de desertificação, mas não é um deserto natural. Tá? É uma área semi-árida. Quando é semi, indica que também chove, mas chove pouco. E aqui o Cerrado em amarelão, que é a nossa área de savana semelhante a que tem na África, tá? Depois nós temos aqui o Complexo do Pantanal, que é uma coisa única em termos mundiais, só tem aqui e nos vizinhos Bolívia e Paraguai. E a Amazônia, que é uma área que ocupa quase, não chega, mas é quase metade do território brasileiro. A Amazônia, ela se estende pela região norte, mas ela não é só da região norte, tá? Como vocês podem ver, ela pega aqui, ó, parte do Mato Grosso, que é a região centro-oeste, e aqui, ó, o Maranhão, parte do Nordeste também. E ela se estende para fora do Brasil, né? Cerca de 1/3 dela está em países vizinhos, como as Guianas, a Guiana Francesa, que é um território pertencente à França, o Suriname, a República da Guiana, a Venezuela, a Colômbia, o Equador, o Peru e a Bolívia. Ou seja, é uma floresta das florestas tropicais do planeta, ou também equatorial, se quiser chamar assim, porque ela é cortada por essa linha aqui do Equador, é a maior floresta dessas tropicais, né? Tá? E é a maior floresta em biomassa. O que quer dizer isso? Quantidade de árvores, né? Muito intensa. Aí aqui nós temos um quadro, né, explicando as características desses biomas. Importante falar que a Amazônia, ela é latifoliada. O que quer dizer isso? Como eu falei para vocês, ela é muito densa, ela tem muita árvore, né, para te andar, para te penetrar dentro da floresta, né, tem trechos assim que não permite a passagem, tu tem que cortar. Né. Então o que acontece? Vocês sabem que as árvores, as plantas em geral, elas precisam de luz solar para efetuar a fotossíntese, que é a produção de energia que as mantém vivas, correto? Só que se tu tem uma árvore sobre a outra, uma planta sobre a outra, como é que as árvores mais baixas vão captar luz? Elas não conseguem com facilidade. Então, vão sobreviver as espécies que desenvolverem folhas largas, né? Então, folhada, uma folha grande, uma folha larga, late. Late folhada é folha larga, né? Tá certo? Se é uma floresta, como, por exemplo, a taiga, lá no norte da Rússia, ou do Canadá, ou mesmo a nossa araucária aqui, onde uma árvore está mais esparçada uma da outra, onde a floresta é menos densa, as árvores são mais distantes umas das outras, as folhas não vão precisar ser largas, podem ser finas e compridas. Então são folhas em formato de agulha, como as dos pinheiros que nós conhecemos. Né? Aí se chamaria aciculifoliada, tá? Mas não é o caso das florestas tropicais. Quando as florestas tropicais têm muita luz solar, porque são lugares quentes, com muita insolação, tem muita chuva,
Porque como é muito quente, tem muita evaporação, tem muita formação de nuvens e, portanto, obviamente, tem muita chuva. Tá? Aí o que acontece com essas árvores? Elas crescem muito, né? Tem muita água, muita luz, tudo favorável ao desenvolvimento vegetal. Tá? Consequentemente, então, tu vai ter folhas largas para competir por luz solar. Elas são muito biodiversificadas, né? Diferente das florestas temperadas ou de clima subpolar, como a taiga, as coníferas, a floresta boreal, a floresta temperada lá da Europa, a quantidade de espécies que tu tem por qualquer unidade de área, 1 hectare, 1 acre, seja lá o que for, que tu tem nessas florestas tropicais, como a Mata Atlântica e a Amazônia, é muito maior. Tá? Então tu tem muito mais variedade de espécies. Isso daqui é uma vantagem e tem uma desvantagem comercial. A desvantagem comercial é, vamos supor que tu queira obter madeira da Amazônia ou da Mata Atlântica. Tu vai querer um tipo de madeira especial, vamos supor, uma madeira muito valorizada, um mogno. Mas tu não acha várias unidades de mogno na tua frente. Tu vai ter que cortar várias árvores que não te interessam comercialmente para chegar naquela que tem um valor econômico maior. Por isso que a produção de madeira de uma floresta tropical, ela tem valor, mas ela gera um impacto ambiental muito maior. Ah, mas não tem jeito, não teria jeito de fazer um corte de madeira seletivo? Até tem, né? Mas aí requer um certo planejamento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Obviamente que vocês já ouviram falar da Transamazônica, né? Dessa grande estrada que foi construída na época do regime militar, ligando aí parte do Nordeste lá ao Acre, cortando a Amazônia. Tem vários trechos da Transamazônica que já estão cobertos de mata. Como é que pode? Porque chove muito, provoca uma erosão ali no solo, o asfalto acaba rachando, né, amolece, racha, e daí as plantas, os pássaros, os animais, como os primatas, os macacos, vão lá e fazem suas necessidades fisiológicas, ali, né? Larga ali suas fezes ali no chão, e nas frutas que eles comem, daí vai semente também. Dentro das fezes deles, vão lá o excremento deles com uma semente. E ali, no meio daquele solo nu, onde tinha antes uma vegetação, começa a crescer pequenas unidades de arbustos, depois de árvores maiores, depois de árvores gigantescas e tal. Então, quando tu tem um trecho longo e comprido no meio da mata, ela própria se regenera, porque os animais passam de um lado para o outro, germinando aquilo indiretamente, entendeu? Germinando não, polinizando aquilo, né? Tá? Então, dá para fazer o corte seletivo desse jeito, dá. Agora, a questão toda aí já é política econômica, né? Já é outro papo. Quem é que vai estar lá para fiscalizar? Essa que é a questão, né? O IBAMA, e ele tem até uma tropa assim, tipo o BOP, que vai assim, realmente para botar para quebrar quando tiver que fazer uma apreensão e tal. Só que a Amazônia é gigantesca, né, pessoal? Tu passa de avião ali, é como se estivesse olhando um oceano de árvores. Então tu tem que ter uma tecnologia, um monitoramento de satélite para ver se as coisas estão acontecendo conforme planejado. Então o que fica mais fácil, economicamente mais viável? Ao invés de tu procurar obter madeira lá da Amazônia, é muito mais fácil tu pegar uma área do Centro-Oeste, ou do Sudeste, ou do Sul, ou do Nordeste, que tem todas essas áreas, comprar uma grande extensão de terra ali e plantar pinos ou eucalipto. Por quê? Porque o pinos e o eucalipto, eles são árvores de ciclo rápido de crescimento, né? E o pinos, particularmente, que ele está lá na zona temperada, que não tem tanta insolação, quando tu pega uma espécie daquelas e põe aqui no tropical, que tem muita luz e água, ele vem rapidinho, em 5 anos está pronto para o corte, entendeu? Ou 7 anos, quando muito, entendeu? Então, em vez de tu obter madeira, vou pegar madeira lá, aí pega a madeira aqui. Mas e o sujeito que é consumidor, ele quiser uma madeira nobre da Amazônia, ele quer aquela madeira cara. Daí é o seguinte, né? Tem que ser madeira com certificação ambiental, que tem que daí lá o fiscal do IBAMA ver, deixa eu ver a área onde tu cortou, ver se está certo, se a espécie que ele tirou está se regenerando, se ele fez um reflorestamento, né? Mas tudo isso torna mais caro.
né? Agora, qual é a maneira certa da gente ajudar nesse processo de manejo ambiental, de comprar madeira de uma área que seja bem trabalhada, que gere impacto ambiental, mas que tenha recomposição da vegetação? Comprar madeira com certificação, né? Ou dessas que são de reflorestamento. Essas que são de reflorestamento, elas não são de floresta, elas são de uma área de cultivo, só que é de árvore, né? Então, entendeu? Só que tem que ter a política ambiental e fiscalização. Sem isso vira casa da mãe Joana, né? Cada um faz o que quer, ninguém sabe de onde veio. Está comprando madeira e ajudando no desmatamento. Tem que comprar, mas tem que comprar da área de procedência correta. São vegetações higrófilas ou higrófita, é a mesma coisa, tá? São duas palavras para o mesmo fenômeno, que é uma vegetação adaptada a excessiva umidade, né? Bastante água. Claro, porque chove muito lá. Perene quer dizer o quê? Que as suas folhas não caem. Não tem estação seca. Por isso que, se tu desmata muito a região e tu afeta o ciclo das chuvas, aí tu vai ter menos umidade na região, e com isso, portanto, várias outras espécies podem morrer indiretamente em função da falta de chuva. Legal? A savana, que é o cerrado, que é a chamada savana brasileira, né? Em outros países isso aqui também é chamado de chaparral, né? Acho que o México, o sul dos Estados Unidos, vegetação parecida. Ela é típica do centro-oeste. Quando tu fala em cerrado, tu lembra de centro-oeste, lembra de Mato Grosso, Goiás, principalmente Goiás. Mas ela também tem no Nordeste. O Nordeste ele não é só Caatinga, né? Mas para o oeste do Nordeste, o oeste da Bahia, tu encontra o seu cerrado, né? O Sudeste também, interior de São Paulo, interior de Minas, tá? Já é uma vegetação bastante afetada em função da agricultura comercial, né? E aqui é o seguinte, ó, o Brasil é um dos grandes produtores de alimento do mundo, tem que produzir, então vai ter que afetar esse bioma. Só que, de acordo com a legislação, tem um limite de produção para cada unidade de área. Como é que tu mantém o equilíbrio delicado entre produção e preservação? Com fiscalização. Tá? E é fundamental, pessoal, mesmo que a gente tenha lá mais fiscais do IBAMA, etc. e tal, é fundamental que tu tenha tecnologia de monitoramento de satélites. Tá? Portanto, é muito importante isso, ter fiscalização do espaço. Né? O Brasil ele compra imagens do exterior, né, mas ele já está começando a ter os seus satélites, aí, lançar satélites para monitorar o meio ambiente, que é fundamental. Vegetação caducifólia, porque como tem uma estação seca, o cerrado já é meio do Brasil. O meio do Brasil é o clima que tem duas estações bem definidas, uma que chove e uma que diminui as chuvas. Então, quando diminui as chuvas, fica mais seco, a vegetação perde as folhas. Perde a folha por quê? Porque como ela transpira, né, a vegetação transpira, ela perde água. Então, se ela cai suas folhas na estação seca, que é o inverno, ela perde menos água. Dela resiste mais. Tá? É diferente da vegetação aqui, ó, da floresta amazônica, que é o equatorial, que chove bastante. Então, ela não precisa perder as folhas. A vegetação dela é perene, né? A folha é perene. No caso do cerrado, já tem bastante árvores que caem as folhas. O cerrado, ele é um tipo de vegetação bem adaptada às queimadas. Deixa eu explicar isso aí direitinho, tá? Não é queimada que eu vou lá com lança-chamas e toco na vegetação. Não é essa queimada. É que antes, no período da chuva, tem as trovoadas, tem os raios que caem, né? E daí, na vegetação seca, eles geram fogos locais. Mas logo depois, uma vez que tem tempestade de raios, logo depois vem a chuva, que são grandes tempestades tropicais que apagam aquele incêndio. Ah, mas aquele incêndio ali é um risco, então. Na verdade, aquele incêndio controlado naturalmente e restrito, pequenos focos, presta atenção no que eu vou dizer. Aquele pequeno incêndio, ele é bom. Por que ele é bom? Porque daí a vegetação, que são as árvores, que ela tem uma casca no tronco, parece uma cortiça, ela não queima. Mas as folhas delas, sim. E daí elas caem. E essas folhas que caem com sementes, e daí germina mais outras árvores. Ah, mas ele não vai pegar fogo e matar tudo? Aí que tá. Aí tem as chuvas. Porque
ocorreu uma combustão natural devido ao raio, mas depois do raio vem a chuva. Isso é diferente de um incêndio criminoso ou de descuido absurdo de jogar bituca de cigarro na estrada, né, e não está se anunciando chuva. Aí o ser humano, ou seja lá quem, né, qualquer pessoa, vai ali e provoca um incêndio intencionalmente, quer dizer, de modo criminoso, ou não, por descuido, né, e provoca uma grande devastação. Porque daí o cara pode estar fazendo isso num momento que não está anunciando, não está prestes a chover. E daí o fogo se alastra sem controle. Né? Isso pode ocorrer? Pode ocorrer. Né? Aliás, ocorre. Né? Agora, tem aquelas queimadas naturais do próprio ecossistema ali que funciona dessa forma, entendeu? Certo? Vamos diferenciar uma coisa da outra. Tá bom? E aquilo que eu mostrei na semana passada para vocês lá da Califórnia, aquela floresta temperada deles, aquilo ali é muito comum, porque aquela vegetação ela é muito seca. Ela passa por inverno, não chove. E aquilo ali é extremamente combustível. Só que o pinheiro, assim, ele pega muito fogo e fica ali, as árvores. Depois nasce um monte de pinheirinho. É tipo cerrado, tipo cerrado. Só que o que acontece? Tem muita gente morando no meio daquelas árvores, né? E até por uma questão de bucolismo, o cara se aposenta, ele quer morar numa área florestal, pô, quer morar perto da natureza. Só que ele mora com as árvores muito próximas das casas. Agora, o que se alega, isso aí é uma teoria, mas é bem crível, quer dizer, é bem aceita, é que com o aquecimento global, que isso é uma aula que a gente vai falar agora, acho que na semana que vem, esses fogos têm sido mais intensos, né? Desde 2019 a gente ouve falar disso aí, na Califórnia, na Sibéria, regiões frias. Então as temperaturas em alta têm favorecido esses incêndios, né? Ou seja, está ultrapassando o limite do natural, entendeu? A Mata Atlântica, como eu já falei para vocês, né, tem a Mata Atlântica do litoral, e tem a Mata Atlântica que se estende para o interior. Ela já foi intensamente alterada, né, porque é justamente uma região de muito povoamento, e veja bem, todo o discurso ecológico, ambientalista, de preservação, é um discurso relativamente recente, tá? Até os anos 70, quando eu era criança, tu falava nisso, era tipo assim, esse cara é utópico, né? Tipo assim, o cara prega uma utopia, isso aí vai contra o desenvolvimento. Deputados brasileiros, na época, falavam assim, que vem o progresso, nós temos bastante mata para queimar, né, para destruir, afinal de contas, os europeus derrubaram a sul, os americanos do norte também, então nós também temos o direito. Então, o argumento era esse, né? Na verdade, se parar para olhar, antigamente era muito assim com todo mundo. O jogo começou a virar muito nos anos 80 e 90. Tá? E hoje em dia tu já tem tecnologia de energia alternativa, tu já tem várias propostas. Falta ainda essas coisas engrenarem no desenvolvimento econômico geral. Mas tu já tem isso, né? E tu já tem áreas do mundo onde se está estabelecendo um reflorestamento intenso, né? Tem países que estão plantando muitas árvores. Isso não só por questões climáticas, mas até porque eles também usam essas madeiras. Mas daí o que adianta? Não, mas daí ele tira a madeira e já planta outra logo em seguida, entendeu? Então isso é o que a gente chama de manejo, é uma das formas de manejo ambiental. A caatinga, que é essa vegetação adaptada ao clima mais seco no Brasil, né? Ela pega uma parte razoável do território nacional, né, seus 11%, né, mas ela se concentra principalmente na área do clima semiárido, ou seja, no interior do Nordeste. E não é todo o interior. Né. A vegetação lá tem caducifólia, que cai por causa do período mais seco? Tem. Mas também tem algumas árvores que têm raízes muito grandes. E essas raízes profundas, elas pegam o lençol d'água subterrâneo. Tá? Então, elas não precisam perder as folhas, porque elas conseguem pegar a água. Acontece que se tu extrai muita água do subsolo, tu faz com que esse lençol freático, esse lençol d'água subterrâneo, baixe, porque tu está sugando a água, correto? Então ele vai baixando, vai diminuindo. Aí essas espécies de árvores aqui, elas tendem a padecer, quer dizer, a morrer, né? E aí sim, nessas áreas, tu tem processo de desertificação. Né?
Portanto, mesmo que o lençol d'água subterrâneo esteja aí, que a gente possa aproveitar para irrigação, é necessário, etc., isso tem que ser feito tudo de acordo com uma regra ambiental, né? Porque senão, daí tu acaba destruindo essa vegetação e com isso prejudicando até a tua própria fonte de renda. Mesmo o cara que não está preocupado com o meio ambiente, ele tem que se preocupar, por quê? Porque se ele destruir tudo isso, toda a vegetação, ele vai diminuir a umidade local e as chuvas. E, portanto, ele vai ter menos água para sua própria agricultura, né? Então, pensando só em termos econômicos e não ecológicos, mesmo assim é uma irracionalidade tu acabar extraindo mais do que comporta o ecossistema local. Ah, mas como é que eu vou saber? Para isso tem que observar a legislação, que ela não foi feita por acaso, né? A legislação, apesar do Brasil ter muitos parlamentares que são, digamos, inúteis, né? Mas tu tem realmente aqueles que fizeram legislação com assessoria científica, entendeu? O cara não chegou lá e disse, eu acho que tem que ser tanto. Não. O cara consultou um hidrogeólogo, consultou um botânico, um biólogo, ele consultou agrônomo, entendeu? Para fazer uma legislação. Não é uma coisa tirada do além, assim. O Pampa, aqui no Rio Grande do Sul, ele é uma vegetação bastante alterada, mas ele é uma vegetação que tem muita gramínea natural, e essas gramíneas naturais são utilizadas para pastagem, né? Então, obviamente que aí tem uma economia sustentável. O problema é quando tu usa muito, da mesma forma, o Pampa para a agricultura, e com isso tu acaba alterando as suas características naturais, né? Mas para a pecuária, digamos que ele é relativamente bem adaptado, entendeu? Tem vários tipos de gramíneas naturais no Pampa, né? Então a pecuária é o tipo de atividade naturalmente adaptada ao Pampa. Agora, veja bem, a pecuária, eu não sou contra, não sou vegano, eu adoro carne e tal, mas tem uma coisa que a gente tem que pensar, tá? A agricultura e a pecuária, elas são importantes, são fundamentais. Mas elas sempre, para tu ter maior geração de renda e maior distribuição de renda, tu tem que ter atividade industrial em paralelo. Por quê? Porque ela gera mais emprego, né? Vamos pensar assim, ó, se tu for um fazendeiro muito poderoso, muita terra, quantos engenheiros agrônomos tu vai empregar ali? De repente um, de repente dois. Agora na indústria tu vai ter vários engenheiros, entendeu? Eu não estou dizendo que tu tem que ser contra a agricultura, tem que ter, mas é sempre bom a gente não se dar por satisfeito se o país está indo muito bem no agronegócio e não está indo bem nos outros setores. Porque não é à toa que a gente fala em setor primário, que é o agropecuário, o extrativista, o secundário, que é a indústria, o terciário, que é o comércio, que é um conjunto. Para a economia funcionar bem, tu precisa desse conjunto articulado, né? Se tem só um setor indo bem e os outros não, a economia ela vai bem para alguns, né? Então isso aí é uma coisa que a gente sempre tem que lembrar. O agronegócio está indo muito bem, está sustentando as divisas brasileiras. Nós temos as reservas brasileiras graças ao agronegócio, quer dizer, o dinheiro, os dólares. Beleza, legal. Mas falta desenvolver os outros setores. A gente não pode perder o foco no conjunto, né, da sociedade e também da economia. Pantanal, Pantanal, como já falei, ele é a mais típica das formações vegetais brasileiras, né? Está lá no interiorzão da América do Sul e tal. Assim, o Pantanal ele tem um período de chuva que vai assim, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, lá em abril começa a diminuir as chuvas. Então tu imagina a chuvarada que é, né? Aquilo alaga. E é uma planície perfeita, plana, né? Ou seja, o indivíduo caminhando uma velocidade normal, sem correr, caminhando do lado, é capaz de ele ir mais rápido até do que o rio Paraguai na sua correnteza. Então, quando chove muito, aquilo transborda, e várias espécies animais, aí as fauna eu coloquei mais por curiosidade, né, porque a gente não trata disso aqui na nossa matéria. Mas eu coloquei esse dado aí. Então, esses animais, eles sobem as colinas, né? E quando vem a época da estiagem, que as águas baixam, formam-se várias lagoas naturais que chamam de baías, que não é baía geográfica lá do litoral, não, mas são baías, eles chamam de baías aquelas lagoas. E aquilo ali tem uma fauna fantástica, super diversificada. O que ocorre?
Nas áreas mais altas dos rios que formam a bacia do Pantanal, existe muita agricultura. E se desmata a vegetação que está nas margens desses rios, ocorre uma erosão intensa, ou seja, o rio ele escava as margens dele mesmo. As águas do rio escavam, provocam erosão nas suas margens. E aí o rio fica barrento, a gente chama de assoreado. Essa quantidade enorme de matéria sedimentar, de areia, de terra, diminui a fonte de alimento da fauna local que sobrevive nessa bacia. Então esse aí é um grave problema, né? O excesso de agrotóxico ou agrotóxicos que não são permitidos de acordo com a legislação, pelas chuvas, para onde que ele vai? Para os rios locais também. Obviamente que tem que usar produtos químicos na lavoura moderna, né? Senão não tem produção suficiente. Só que tem que ser o produto químico de acordo com a legislação. É sempre isso, cara. Nessa aula, a gente sempre volta nessa tecla. Né? Tem que respeitar a legislação ambiental, etc. e tal, né? Porque senão tu acaba destruindo o próprio meio ambiente da qual tu tira o teu sustento. Tá? Então, um problema aí do Pantanal tem sido o desmatamento das margens dos rios e o uso de agrotóxicos que não são permitidos de acordo com a legislação, ou em excesso, ou aqueles que são permitidos, porém em excesso, né? Porque também tem uma questão de quantidade. Né? Se parar para pensar, até sal é veneno. Se tu comer muito sal, né, tiver pressão alta, for hipertenso, está te envenenando. Então, é uma questão. Tá? Uma estação chuvosa e uma estação seca, que tem a ver com o clima superúmido da Amazônia e o clima mais seco aqui do interior do Nordeste. A mata de araucária, que está principalmente na região sul, a 500 metros de altitude a gente já acha várias áreas com araucária. Tem também no Sudeste? Tem, só que aqui daí já tem que ser mais de 1.000 metros. Por quê? Porque quanto mais para o norte eu estou, mais quente é, correto? Então, para eu ter o clima ideal para surgir araucária no Sudeste, tem que ser... Botei aqui porque achei que estava entrando alguém. Onde é que eu estava? Tá. Então, no sul, que é mais frio, pode ser 500 metros de altitude. No Sudeste já tem que ser uma altitude mais elevada. E aqui nós temos os mangues, né? Não só os mangues, capim de praia, duna de praia, né? Vegetação litorânea, que também é uma área de transição. Tá? Por quê? Está entre o ambiente costeiro, marinho, as dunas e o interior. Entendeu? Pessoal, só um recadinho aí, tá? Porque tem gente que chegou depois. Não esqueçam de marcar seus nomes no chat, por favor, tá? Pessoal, eu tinha ficado de analisar uma questão com vocês, né? Uma questão de biomas no mundo. Era essa a questão, só que lá nos slides só tinha o gráfico, né? Então veja bem como é que é essa questão aqui, ó. Analisando de forma esquemática a relação entre temperatura e precipitação anual, em um corte do Polo Norte, aqui está o Polo Norte, ao Equador, então isso aqui é hemisfério norte, tá? Vai do Polo Norte ao Equador. Os domínios vegetais predominantes nas áreas 1, 2, 3 e 4 são... Qual que é o domínio que está mais próximo do Polo Norte? Né? A gente tem um mapa aqui para nos auxiliar. Né? Não está carregando a imagem? Que droga. Ah, carregou. Tá? Ou seja, bem próximo aqui ao ambiente polar, é só gelo. Um pouquinho mais para o sul, no azul clarinho, está aqui. Tundra, né? O que é a tundra? É uma vegetação rasteira, mas rasteira mesmo, como se fosse musgos e líquens no chão, tá? Então, essa aqui é a tundra, correto? Mas ele falou ali em temperatura
e precipitação, né? Aí tem duas linhas, essas linhas parecem morrinhos, né? Mas não, elas indicam, uma delas na coluna da esquerda, a temperatura, na coluna da direita, a precipitação, que é chuva ou neve. Como é que eu vou saber qual linha é qual? Bom, eu sei que o Polo Norte é frio e o Equador é quente, né? Então a temperatura tem que ser aquela que está sempre subindo. Bom, essa primeira aqui, ela vai subindo, 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 desce, depois sobe, 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 sobe. Ah, será que é essa? Não pode ser essa da temperatura, porque ela cai muito aqui, ó. Aqui fica quase tão frio quanto aqui no polo. Então a outra linha que tem embaixo, ela sobe, 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 depois dá uma estabilizada, cai um pouquinho, né? Essa daqui é da temperatura. Por quê? Porque a temperatura ela sobe muito, atinge a sua maior média junto ao deserto, e depois, quando tem vegetação e tem chuva, ela diminui um pouquinho a temperatura. Tá? Mas aqui no deserto não tem tanta chuva, é sol direto, então a temperatura média sobe um pouco mais. Aí a outra vai ser o quê? A outra vai ser chuva. Por quê? Aqui Professor, chove pouco. Foi? eu acho que não está compartilhando a tela. Não? Ah, tá, desculpa. Foi por isso então que caiu, que deu aquele barulho. Que eu pensei que. Eu tava achando que era só aqui. Não. Aconteceu um barulho. Eu devo ter aplicado alguma porcaria desse mouse. Eu tenho esses mouse cheios de botão que eu não sei usar, né? Que só os gamers usam. Tá aparecendo agora? Sim. Beleza, desculpa aí, tá? Então, ó, tem duas linhas aqui, tá? Duas linhas. Uma delas é temperatura, a outra é precipitação. Qual é qual? A da temperatura, ela vai cair do Polo Norte, ela vai subir do Polo Norte, a temperatura, né? Vai aumentar do Polo Norte até o Equador. No Equador é quente, no Polo Norte é frio. Então tem que ser uma linha que suba de modo mais ou menos constante. Se vocês observarem essa linha de baixo aqui, ó, ela vai subindo, subindo, chega aqui no deserto, atinge o máximo, depois estabiliza um pouquinho, porque tem árvore e tem chuva, tá? A da precipitação, que é chuva ou neve, ela está aqui, ó, ela vai aumentando a precipitação, chega aqui tem árvore, chove bastante, porque a árvore tem água, evapora a umidade, forma nuvens e chuva. Aí chega aqui no deserto, ó, cai, porque a vegetação é bem pobre, tá? Aí depois chega aqui na floresta, na savana, e chega aqui na floresta tropical, ó, sobe um monte. Por que sobe um monte? Porque daí tu tem bastante árvore, tem bastante água, e portanto tem bastante formação de nuvens, tá? Então, bom, eu tenho que saber quais são os biomas aí, né? Esse número 3, que chove muito pouco e a temperatura é alta, é deserto. Mas como é que eu vou matar a charada dessa questão? Eu tenho que saber o bioma que está perto da zona polar. E ele é a tundra. Aí tem duas alternativas, a A e a C. A A e a C que tem tundra. Legal? Tá, então a primeira aqui pode ser a letra A, pode ser a letra C. A taiga não, a taiga é a floresta de pinheiros, está aqui no número 2. A letra A é tundra, depois a floresta temperada. A letra C é tundra, depois é taiga. Eu fico com a letra C. Por quê? Porque o número 2 está como taiga. E aqui está, ó, vegetação de pinheiros. O que é difícil nessa questão? O que faz com que se torne complicado? É saber o nome dos biomas? Sim. Mas o mais difícil ali, porque o aluno até pode gostar dessa parte da matéria, saber o nome de alguns biomas, etc e tal. Mas o mais difícil aqui é tu entender esse gráfico, entendeu? Saber que é um corte do Polo Norte até o Equador, entender essas linhas aqui, entender por que essa aqui está tão baixa, porque quando tu olha isso aqui a primeira vez, tu pensa que o que está atrás aqui dos cactos, aqui nessa vegetação, é uma colina, é um morro lá, que isso aqui é uma montanha, é o que dá a impressão. Mas depois que tu entende esse gráfico e sabe que o número 1 corresponde à tundra, que o número 2 corresponde à taiga, que é o sinônimo de floresta de coníferas, de pinheiros, aí tá resolvida a questão. Então, boa parte da dificuldade nas questões de geografia é se entender o que significa o gráfico, né? Essa é a maior dificuldade. Legal? Pessoal que chegou agora, tá?
Não esqueçam que logo mais tem uma avaliação que vai estar disponível para vocês. E até o dia 22. E depois, do dia 23, recuperação para quem não atingiu nota ou quem quiser melhorar a sua. Tá legal? Então é isso aí. Nossa aula encerra por aqui. Tudo bem com vocês, então? Então é isso, pessoal. Tchau para vocês. Tudo de bom. Tchau, professor. Tchau, professor. Até semana que vem. Tchau. Até semana que vem. Professor, deixa eu tirar uma dúvida. Sim, pode falar. Aquela árvore que tu falou da caatinga, que não cai as folhas, elas não caem nunca? Ou elas só caem quando morrem? Essa que não é caducifólia é perene, né? Não é para cair. Evidentemente que